Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Eu estou bem e quero agradecer a todas as pessoas que manifestaram palavras de carinho e compreensão comigo. Quem acompanha o canal e assistiu ao último vídeo ficou sabendo que eu estou passando por um processo pessoal. No geral, eu estou muito bem, mas eu senti a necessidade de fazer uma pausa com o canal. Por isso que pode acontecer de eu não postar vídeos com tanta frequência assim no canal nos próximos tempos, tá bom? Mas, no geral, como eu disse, tá tudo tranquilo comigo, tá, gente? É só mais uma questão minha com o canal. Por isso que eu disse que precisava fazer uma pequena pausa. Bom, vamos ao que interessa, que é a leitura de hoje, não é? Na leitura de hoje, gente, a intenção é trazer uma mensagem dos seus mentores espirituais, da espiritualidade amiga, e também ver algumas fofoquinhas, vamos dizer assim, né, do que pode acontecer para muitos que irão assistir essas leituras, tá bom? Então temos duas opções. Opção número um, o Budinha vermelho. E opção número 2, o Budinha azul. Tanto na opção número um como na opção número 2, vou abrir primeiro este oráculo, uma cartinha, para eu entender qual que é a linha da mensagem da espiritualidade. Vou trabalhar com tarôs e depois vou também abrir baralhos ciganos para vermos algumas notícias que a espiritualidade quer passar para vocês, tá certo? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E se caso você assiste a leitura e não gostar, devolve para o universo, tá bom? Não precisa ficar aborrecido ou aborrecida comigo porque a leitura não atendeu às suas expectativas, tá certo? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número um do Buda vermelho, deixar aqui no cantinho. E vamos primeiro pegar uma carta deste oráculo para eu entender minimamente o que a espiritualidade quer passar para vocês. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Não sei se você assistiu a introdução, se correu aqui direto para a leitura 1, não tem problema. Eu só quero reiterar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que manifestaram carinho e compreensão com o meu momento. Quem não acompanha o canal e não sabe o que está acontecendo, no último vídeo eu mencionei que precisava fazer uma pausa do canal. Então, tem dias que talvez eu não poste vídeos porque eu preciso descansar um pouco, tá bom? Mas, como volta e meia eu falo, no geral está tudo bem comigo, eu estou muito tranquila. É mais uma questão minha com o canal. Mas assim, eu acho que dá para manter um ritmo tranquilo aqui com as leituras, tá bom? Então vamos tirar aqui uma carta, Campo dos Sonhos, e vamos abrir agora o tarô para complementarmos a sua leitura. Se vocês escutarem uns estalos ao fundo do vídeo, é barulho da minha cadeira, tá, gente? Dependendo do movimento que eu faço na cadeira, ela dá uns estalinhos. É coisa de cadeira velha. É uma cadeira que me acompanha há muito tempo. De rodinhas, eu gosto muito dela. Mas é como tudo que fica velhinho nessa vida, acaba apresentando uns probleminhas. Tadinha. Então vamos ver aqui o que a espiritualidade quer falar para vocês.
Valete de espadas, a força, o julgamento, 2 de paus e o diabo. Vamos começar com essas 5 cartas. Se eu sentir a necessidade de mais esclarecimentos, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Mas creio que com essas 5 já é possível aqui entendermos a história que a espiritualidade quer trazer para vocês. Bem, o oráculo aqui é uma carta que fala sobre campo dos sonhos, ou seja, ele fala aqui a respeito da importância de nós cultivarmos os nossos desejos, alimentarmos pensamentos positivos, especialmente a respeito daquilo que nós desejamos. Então, assim, para que nós consigamos materializar algo no plano da matéria, é importante que esse algo já exista no plano astral, no plano espiritual e no mental, entendeu? Então, essa carta fala dessa importância, né? Se caso desejarmos algo, que sejamos claros, que sejamos objetivos a respeito daquilo que a gente deseja, entende? E eu vejo aqui, né, que o que a espiritualidade está passando, no geral, de recado para vocês que estão assistindo essa leitura número 1. Lembrando, pode ser que não ressoe para todo mundo e é normal, tá bom? A espiritualidade está falando do seguinte: olha, tem algo que você está desejando, mas o que dá para perceber é que a sua mente pode estar muito agitada. E aí começam a acontecer pensamentos e emoções contraditórias em relação a isso que você deseja. E o que que acontece, né? Tem coisas que você já desejou muito, e aí, por N circunstâncias, talvez não tenha dado certo no seu passado, e aí acabou desencadeando um sentimento contraditório em relação àquilo que você desejava ou ainda deseja. Então, a espiritualidade tá falando aqui, né? Se existe algo que você desejou no seu passado ou que ainda está desejando, primeiro, né, é importante, então, ah, delinear melhor o que realmente você quer, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Você deseja um jogo de mesa com cadeira. Aí você fala, universo, eu quero um jogo de mesa com cadeira. Beleza. O universo fala, mas como assim um jogo de mesa com cadeira? Quantas cadeiras? Que tamanho de mesa? Que material de mesa? Porque assim, ele pode te mandar uma mesa daquelas famosas mesas de boteco, de metalzinho, com aquelas 2 cadeirinhas de metalzinho. Pode ser uma mesa de plástico, com 4 cadeiras de plástico. Pode ser uma mesa de madeira maciça, com 6 cadeiras de madeira também. E aí então, às vezes, né, já aconteceu comigo também, de pedir coisas para o universo, mas de uma maneira muito ah, aberta, sabe? Então, tipo, eu quero um carro. Tá, mas que tipo de carro? Usado, novo, que marca, né? Então fica um pouco difícil pro astral, para os nossos mentores, para o universo entender exatamente aquilo que a gente deseja. Por isso que primeiro a espiritualidade fala, é importante que você tenha muito claro o que realmente você deseja. Né? Como eu disse, o exemplo da mesa e do carro. Como que você quer? Tente visualizar, se for um objeto, o tipo de objeto que você realmente deseja. É uma mesa? É uma mesa de madeira? Que cor de mesa? Quantas cadeiras? Como é mais ou menos o formato? Você quer uma mesa quadrada, uma mesa oval, uma mesa redonda? Isso já ajuda no seu campo dos sonhos a você formar essa imagem para que depois ela se materialize na Terra, entendeu? Se for o carro, a mesma coisa. Você fala, mas não tem uma marca que eu goste. Tá, mas você quer o quê? Um carro grande? Você quer um carro menorzinho, que é mais fácil para estacionar? Você quer um carro vermelho, um carro preto, um branco? Entende? Para facilitar, né, essa materialização, porque se você não definir muito bem aquilo que você deseja, qualquer coisa serve. Entendeu? E aí, então, a espiritualidade já está trazendo, né, essa primeira informação. A segunda informação,
o sentimento de contradição. Então, alguns desejam, mas como pode demorar um pouquinho, ou porque já tiveram experiências negativas, acabam tendo um sentimento contraditório em relação àquilo que desejam. E aí o que acontece, né? Começa a desenvolver, por exemplo, um sentimento de não merecimento. Primeiro, desejo tal coisa. Ah, mas será que é muita coisa para mim? Será que eu dou conta? Percebe o sentimento de contradição? Ah, mas talvez seja melhor algo menor, né? Não sei. Aí demora um pouco para acontecer, porque muitos acham que tudo é instantâneo, né? O estalar de dedos, a coisa acontece e não é assim. A gente sabe que tudo é processo. Aí começa a demorar a falar, então não quero também, tá demorando demais. Não é assim exatamente do jeito que eu quero, então não quero, né? Aí começa esse sentimento de contradição também. Então, por isso que a espiritualidade fala, importante que você tenha muito claro aquilo que você deseja, tenha esse sentimento de merecimento, né? E esteja muito convicto, muito, muito certa de que isso é possível acontecer na sua vida. Isso torna mais fácil o trabalho da espiritualidade, entende? É isso que muitos falam que se chama fé. É você ter uma certeza interna de que isso é possível e que você merece, tá bom? E uma outra informação que a espiritualidade traz é que tem coisas que vocês podem estar desejando neste momento, às vezes até de uma maneira inconsciente, tá? Mas que vocês estão atraindo esse evento, essa pessoa, essa situação para a energia de vocês, tá bom? E aí então, como tem essa energia presente na mesa, de que alguns estão atraindo algo que não estão percebendo, pode ser inclusive aqui uma energia negativa, tá? Calma e não entre em pânico. O que a espiritualidade quer dizer? Por exemplo, pensamentos de medo, que alguns podem alimentar constantemente. Isso aqui vocês podem não estar percebendo, mas está atraindo uma energia negativa para vocês. Então, por isso também a importância de vocês policiarem dentro do possível, dentro das suas condições, se achar que deve, policiar um pouco melhor aí os seus pensamentos e os seus sentimentos, especialmente aqueles negativos relacionados a medo. Por quê? Porque o medo gera uma emoção, essa emoção gera uma vibração no seu campo energético e isso acaba atraindo inevitavelmente coisas que você tem mais medo, entende? Por isso que a espiritualidade também trouxe essa carta do campo dos sonhos. Tudo aquilo que a gente alimenta com nossos pensamentos e nossas emoções tendem ao quê? A crescer e se materializar no campo da matéria, tá bom? Então assim, se você tem muito medo de acontecer, por exemplo, um assalto, ao invés de focar no assalto, foque na sua proteção. Foque, por exemplo, que você tem um anjo da guarda muito forte, tirando o foco no sentimento negativo e focando numa coisa boa. Porque não importa se vai a questão do assalto, de um acidente de carro, mas é que você está sempre protegido com um anjo de guarda, você está sempre protegida pelo seu guardião, né, o seu Exu, sua pombagira, ou seu mentor espiritual, ou Deus que seja, aquilo a quem você achar mais que tenha mais afinidade com você. Então, percebe como é a mudança de foco? Tirando um sentimento negativo e focando em algo muito mais positivo? Então, a espiritualidade está tentando ajudar a vocês a entenderem como que acontece o processo de materialização de certas coisas. E a carta do diabo aqui, ela não vem falando apenas de coisas negativas, mas a carta do diabo está me falando da materialização de coisas, na matéria mesmo, tá? Então, a carta do diabo é uma carta muito ligada à matéria. Saímos com o campo dos sonhos, terminamos com a carta do diabo. Então, a espiritualidade está falando realmente desse processo, de como, né, as coisas acontecem no plano espiritual até chegar aqui no campo da matéria. Tá bom? E mais, tá? A espiritualidade fala que tem algo que você desejou muito no seu passado, mas muito mesmo, assim, aquilo
Você pensou de maneira até repetitiva a respeito dessa situação, dessa pessoa ou desse objeto. Houve uma contradição interna para muitos a respeito desse desejo muito intenso que você teve. Eu falo isso aqui por conta da carta da força. E a espiritualidade fala que de alguma maneira você acionou isso no campo dos sonhos. E isso pode estar chegando para sua vida, tanto positivo quanto negativo. Tá bom? Então aí a espiritualidade não está condenando ninguém, não quer que vocês se sintam mal, mas ela só está pedindo aqui então para que vocês prestem um pouco mais de atenção naquilo que vocês pensam, naquilo que vocês desejam e tenham uma mentalidade mais clara para vocês. E isso porque isso ajuda a espiritualidade a entender o que de fato é importante para você. Como ela disse, para muitos aqui, os pensamentos estão muito agitados. E isso aqui dificulta bastante, tá bom? Então esse é o primeiro recado da espiritualidade para vocês, tá? Sei que parece estranho, nem sempre é agradável escutar isso, mas a espiritualidade aqui está tentando ensinar como fazer um negócio funcionar um pouco mais fácil, tá bom? Então é isso, cuidado com aquilo que vocês pensam, com aquilo que vocês desejam, porque de alguma maneira isso acaba chegando para sua energia ou retornando para sua energia, tá bom? E tem uma outra informação que é para um grupo muito pequeno que a espiritualidade está passando aqui para mim, é que tem algumas pessoas que estão demasiadamente apegadas a alguém. É mais com relação a uma pessoa, tá? Não vejo que seja um apego em relação a um objeto, a um imóvel, por exemplo. Não. Eu vejo mais aqui situações desse pequeno grupo de pessoas muito apegadas a uma outra pessoa. Pode ser, no caso, né? Você que está me assistindo é muito apegada em relação a uma outra pessoa, ou então uma outra pessoa, no caso, né? Me perdoe, ou então o outro lado que é muito apegado a você, e você sabe disso. Mesmo que vocês não estejam juntos nem juntas, você sabe que o outro lado, seu ex-parceiro ou sua ex-parceira, era muito apegada a você. Pode também ter aqui situações, inclusive de parentes que tinham uma possessividade em relação a você, tá? O que a espiritualidade fala? Ah, tente trabalhar aí essa energia tentando romper com esse vínculo, tá? Porque esse vínculo não tá te fazendo bem. Independente se é você que tem o apego ou se é o outro lado que tem o apego, tá bom? Como que faz isso, Má? Ahn, o que eu tenho escutado mais, eu não pratiquei, tá bom? Mas o que eu tenho escutado mais é na possibilidade de fazer o divórcio energético. Tá? Como eu disse, eu não fiz isso na minha vida, não sei exatamente como funciona, mas já escutei várias pessoas comentando que acho que é um processo de meditação de divórcio energético ajuda bastante a romper esses vínculos que ficam no astral, essa relação de codependência, né, ou até de possessividade. Por quê? Porque ao longo do tempo isso acaba fazendo muito mal, tá? Para a pessoa que está apegada e para o objeto de apego, né? Objeto a pessoa que está como objeto de apego, tá bom? Então tome muito cuidado também. Às vezes dá uma impressão que é amor e não é amor, é apego, possessividade, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Como eu disse, é para um grupo pequeno, tá? Então provavelmente essa última informação muita gente vai escutar e falar, não tem nada a ver, tá certo? Aí quando isso acontece, você devolve para o universo, fala, universo não tem nada a ver comigo. Beijo, tchau. Vamos aqui abrir um baralhinho cigano para vermos mais algumas informações que a espiritualidade quer trazer para você.
Deixa eu subir um pouco essas cartas aqui para que vocês tenham a visualização das demais cartas. Eu já arrumo essa mesa, gente. Essas cartas espalhadas aqui. Bom, o que mais que a espiritualidade está me dizendo? Muitos aqui vão conquistar um reconhecimento público, tá, gente? Por que que eu falo isso? Temos o jardim que me fala, né, de uma situação com mais pessoas envolvidas, o tesouro, e a lua fala de reconhecimento. Então eu vejo aqui que muitos sim terão reconhecimento, especialmente no campo profissional, tá bom? Quer dizer que vai ter aumento? Pode ser. Para alguns pode ser um aumento em reconhecimento aqui da sua função, da sua habilidade, do seu esforço. Outros aqui podem receber convites também, já que temos pássaros e cavaleiro, aqui para trabalhar num outro lugar que remunere melhor. Ou então alguns poderão começar um empreendimento ou já tem um empreendimento e esse negócio que você tem começa a fazer mais sucesso e atrair mais clientela. Entende esse tipo de reconhecimento? Por quê? Você presta um serviço ou você vende um produto que um gosta, começa a passar de boca em boca para outras pessoas e aí sim você começa a perceber, por exemplo, mais pedidos, mais encomendas, né? Pessoas aqui querendo fazer contato com você, querendo saber como que funciona o negócio, entende? Por isso que eu falo que muitos que estão aqui assistindo essa leitura vão ter um reconhecimento público, especialmente no campo profissional, por conta aqui da carta do tesouro, tá? Então, se no caso você não estiver trabalhando, mas desejando encontrar um trabalho, o que que a espiritualidade fala? Não desanime se caso estiver difícil para você encontrar aqui um emprego. Tente acionar a sua rede de contatos, comentando que você está, né, acessível, que você está disponível. Às vezes é uma pessoa que você nem cogita que vai saber uma informação importante para você. Como temos os pássaros aqui, me fala que a comunicação é muito importante. Às vezes, por exemplo, aquela vizinha que você não dá nada, né? Não que é uma pessoa fofoqueira nem nada, mas aquela vizinha que você acha que não tem nada a ver com o meu ramo de atuação. E às vezes você comenta, essa pessoa conhece alguém que é do mesmo setor que você, que trabalha numa empresa que está precisando contratar alguém, entende? Então, nesse caso, a espiritualidade fala: se você não está aqui trabalhando no momento, mas deseja arranjar um emprego, comece a acionar a sua rede de contatos, tá? Você pode sim encontrar informações ou uma indicação muito boa, tá bom? Temos aqui a cobra, a raposa, a torre, a chave e a árvore. Bem, a primeira coisa aqui que me fala, cuidado aí com fofocas dentro da família, tá? Final de ano tá chegando, né? Esse vídeo aqui vai ser publicado aqui no finzinho de novembro, se tudo der certo, não é? E logo, logo já teremos as festas de fim de ano, festas de início de ano, festas de Natal. Então tome muito cuidado com as reuniões familiares, tá bom? Porque tá uma energia aqui de vocês serem alvo aí de umas alfinetadas ou alvo da curiosidade maliciosa de alguém dentro da família. Eu falo isso aqui por conta da carta da árvore, tá bom? Então, tome muito cuidado, então, especialmente nessas reuniões familiares, tá? Se caso você já tem aí um almoço, um jantar programado com parentes ou com pessoas muito próximas que você considera da família, preste mais atenção nas conversas, se possível silencie, porque você pode também perceber, né, o veneninho rolando de uma pessoa para outra e você só vai ficar observando também, tá bom? Mas eu vejo aqui que o clima não está muito amistoso, não. O pessoal está querendo dar umas alfinetadas umas nas outras, tá certo? Para aqueles ou aquelas aqui que estão passando por algum tipo de situação de saúde, e que estão procurando tratamento, ou procurando uma informação, ou procurando
às vezes até um caminho, caminho não é geográfico, mas um caminho para encontrar algo que é importante para você, que você sabe que vai fazer bem para sua saúde. A espiritualidade fala, fique mais atenta aos sinais. Sinais como pessoas podem falar a respeito daquilo que você precisa, você pode encontrar numa propaganda televisiva, de rádio, de internet, uma informação que pode ser importante para você. Existem sinais que vão chegar até você, que vão te ajudar no setor que dá saúde, tá bom? Então, alguns estão procurando tratamento e às vezes não sabem como trabalhar determinados aspectos. E aí, então, esses sinais vão chegar até então esses sinais vão chegar até você para te ajudar a trabalhar a sua questão de saúde. Pode ser saúde física, saúde mental, saúde espiritual também, tá bom? A espiritualidade também está passando é o seguinte, tá? Especialmente para aqueles que estão trabalhando, especialmente para aqueles que vão ter um reconhecimento ou que já tiveram um reconhecimento recentemente. Ao mesmo tempo que você está numa energia muito positiva em relação à questão do trabalho, existem pessoas que estão começando a ter inveja de você. E tem pessoas que já estão de olho em você já há um certo tempo, tá? Observando aí o seu comportamento, observando se você comete um erro, se você dá uma bola fora, entendeu? E a espiritualidade então fala, olha, a sua arma vai ser uma comunicação inteligente. Fale apenas aquilo que é necessário. Não fique dando trela para conversinhas que não têm a ver com a sua função, tá bom? Então aqui é essa sua proteção. Diga apenas aquilo que é necessário. Cuidado também com as comunicações enviesadas. Se for algo relacionado ao trabalho, para que não tenha dúvida, deixe tudo registrado. Se alguém te der alguma ordem, fizer uma solicitação para você, peça que deixe tudo por escrito, ou no papel com a letra da pessoa, se ela der uma assinada, um visto, melhor ainda, ou então por e-mail ou, né, outras formas de comunicação, mas que seja possível, né, o arquivamento dessas informações. Por quê? Porque se depois tiver algum problema, você tem como comprovar que o erro não foi seu. Entendeu? Então, por isso que a espiritualidade fala que a sua arma vai ser aqui uma boa comunicação. E digo mais, uma comunicação inteligente. Saiba se comunicar com as pessoas. Você pode ser autêntico, você pode ser aquela pessoa original para as pessoas que estão perto de você dentro do seu âmbito mais pessoal. Quando se trata de trabalho, entenda que nem sempre dá para a gente ser do jeito que a gente quer. Muitas vezes é mais inteligente sermos o que é conveniente no momento. Eu não estou falando aqui de ser falso, de ser hipócrita, mas tem coisas aqui que a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas sim, tá bom? Adaptando a nossa linguagem para com quem a gente está conversando, com o nosso interlocutor. Exemplo, se você é uma pessoa que tem um grau acadêmico elevado, você sabe falar de uma maneira rebuscada, mas se você for tratar com uma pessoa que você sabe que é uma pessoa mais simples, que ela não vai entender a sua comunicação técnica, evite a linguagem técnica. Fale de uma maneira compreensiva para essa pessoa. Contrário, se você é uma pessoa que fala muita gíria, muito palavrão, que não liga muito, comete um erro de português, porque faltou das aulas de português, não é? Tô brincando, tá, gente? Mas se você está acostumado com uma linguagem mais coloquial, ou seja, né, permeada de gírias, às vezes solta um palavrão aí ou outro, e você vai conversar com o seu superior, com um chefe, com um recrutador né, de um recrutador aí que vai fazer a entrevista, né? Saiba se comunicar com essa pessoa. Entendeu? Eu sei que às vezes é difícil, mas saiba se comunicar. Se prepare para se comunicar com essa pessoa. Isso aqui é um tipo de comunicação inteligente. Tá? Como eu disse, você pode ser autêntico, você pode ser original, você pode ser uma pessoa impetuosa com as pessoas que fazem parte da sua esfera mais pessoal. Quando se trata de relações de trabalho, nós precisamos sim adaptar a nossa comunicação. Tá bom?
Não sei por que que eu tô falando isso, mas a espiritualidade está pedindo para passar. Então, às vezes é para uma pessoa só, peço perdão para os demais, né, que não tem a ver com esse assunto. Mas eu senti aqui que havia essa necessidade desse esclarecimento, por mais que possa parecer repetitivo, tá bom? E para finalizar sua leitura, a espiritualidade fala o seguinte: para aqueles ou aquelas que estão sentindo que a vida está um pouco paradinha, né? Estão até meio desanimados aí com a situação, que tem alguma coisa travada, a espiritualidade fala: as energias estão se movimentando, tá? Não demora muito, um caminho vai se abrir para você, tá bom? Alguns que estão aqui com essa situação um pouco mais parada estão ficando muito tristes, muito desanimados. Inclusive, alguns estão mais melancólicos, né, por conta do desânimo muito grande. Então, a espiritualidade fala: olha, vai abrir um caminho para você que vai restaurar a sua alegria. Alguns vão voltar aqui a sorrir, alguns vão voltar a cantar. E isso vem para te ajudar a curar algumas feridas que aconteceram no seu passado, trazendo um novo ânimo. E isso aqui vem por intermédio da espiritualidade, tá? Alguns aqui que estão com esse desânimo é setor financeiro, né? Pode estar com uma dificuldade, pode estar desempregado, ou pode não estar ganhando nada, né? O que ganha não dá. E aí então a espiritualidade fala: um caminho vai abrir para você, para que as coisas melhorem na sua vida. Não demora muito, tá? Essa imagem aqui do cavaleiro me traz essa sensação de que o negócio está caminhando, por mais que você possa não acreditar, mas a espiritualidade fala: o negócio está caminhando sim. E é ao seu favor por intermédio aqui da espiritualidade. Porque ela reconhece o seu valor e reconhece o seu merecimento. Mas lembram-se o que a espiritualidade falou aqui com o tarô? Alguns precisam trabalhar também a noção de merecimento. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer para quem escolheu a opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a opção número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do Buda azulzinho, deixar aqui no cantinho e vamos pegar aqui uma carta deste oráculo. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Não sei se você assistiu a introdução, a opção 1, se veio aqui direto para a opção 2, não tem problema. Só quero aqui, né, afirmar o meu agradecimento pelas palavras de carinho, pela compreensão de muitos que assistem ao canal, porque nos últimos tempos eu tenho sentido uma necessidade de fazer uma pausa com o canal, tá bom? Se você é novo aqui no vídeo e não está entendendo nada, é porque no último vídeo que eu postei eu comentei essa necessidade, tá? No geral estou bem, estou muito tranquila na minha vida, mas eu senti aqui um certo cansaço nos últimos tempos para trabalhar com o canal. Então, provavelmente pode acontecer sim de eu não conseguir postar os vídeos com a mesma frequência que eu faço, que é domingo, segunda, terça, quinta, sexta. Aí volta domingo de novo, tá bom? Mas, né, tô fazendo aqui um esforcinho para que vocês também não fiquem sem leitura, não é? Agora que eu já deixei o meu recado, meus agradecimentos aqui, vamos para a leitura de vocês, que é o que interessa. Gentle Gardener. Eita! O jardineiro gentil. Deixa eu abrir o tarô, gente, para complementar a leitura, tá bom? Não sei se é só impressão, mas me parece aqui que essa leitura tem a ver com a leitura número 1. Mas deixa eu abrir o tarô para a gente confirmar, tá? Porque a carta do oráculo que saiu tem uma energia muito próxima da carta que saiu na leitura número 1.
o eremita, 9 de espadas, 7 de copas, a temperança, rei de copas. Vamos começar com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Bom, o que eu tô vendo aqui, né? A espiritualidade está dizendo aqui que muitos que estão nessa leitura número 2 podem estar apresentando aqui um sentimento de solidão. Alguns podem estar passando por muita tristeza neste momento. Alguns podem estar se sentindo muito confusos por certas coisas que estão acontecendo na sua vida. Alguns aqui tiveram a vida colocada de ponta cabeça, pelo que eu vejo, não é? Por isso essa aflição tão grande. Alguns se sentem aqui numa encruzilhada, não sabem o que fazer. Alguns estão pedindo ajuda para a espiritualidade, mas parece que não tem resposta, parece que nada acontece. E isso aumenta cada vez mais a sua preocupação, a sua angústia. Alguns têm que tomar uma decisão, pelo que eu estou vendo também, e não sabem exatamente o que fazer. Porque cada escolha acaba tendo uma exclusão de algo também, não é? Por isso esse sentimento de até perda, né? Se eu escolher algo, eu vou perder a outra coisa e eu não quero, às vezes, abrir mão dessa outra coisa, não é? Bem, o que que a espiritualidade fala? Primeira coisa, que é a mais importante, trabalhem o seu emocional. Quando for possível, dentro das suas condições, se você achar que deve. Algumas pessoas aqui estão muito agitadas, mas pelo que a espiritualidade está me passando, não há a necessidade de tanta agitação. É mais uma questão aqui de olhar com calma, se permitir também escolher coisas que dizem mais respeito ao seu coração, que a maioria já sabe o que que é, mas pode aqui ter uma relutância de seguir a própria essência, o próprio coração, por um sentimento às vezes de obrigação, por um sentimento aqui de convenção social. E aí a espiritualidade está pedindo, primeiro trabalhe o seu emocional. Algumas curas precisam ser realizadas dentro de você, de traumas, de situações que te deixaram muito mal. Como eu disse, alguns aqui tiveram a vida colocada de cabeça para baixo, e isso foi impactante para você. Mas eu vejo aqui no caso, para muitas pessoas que estão sentindo que tudo se desestruturou nos últimos tempos e que podem inclusive estar sentindo uma certa solidão por conta disso, porque não tem com quem falar, não tem com quem desabafar a respeito das suas angústias. A espiritualidade fala, vos primeiro, tá? Além do trabalhar o seu emocional, ela quer que você saiba, você está tendo proteção espiritual. Seu mentor está 24 horas do seu lado. Ou mentora está cuidando de você nos momentos que você acha que vai cair. É o seu mentor, é o seu anjo da guarda, é Deus que te sustenta. Tenha certeza disso. E com essa carta aqui de jardineiro gentil, o que está sendo passado para mim é que a espiritualidade pede para falar para vocês que algo muito bom está sendo cultivado para vocês. É uma questão aqui de tempo, mas não é um tempo que demora tanto. Porque o que eu vejo que é o problema não é o tempo cronológico das coisas. O que está pegando mesmo nessa situação é o tempo da sua ansiedade. Quando você conseguir trabalhar o seu emocional, como eu disse, dentro das suas condições, no seu ritmo, se você achar que deve, você vai perceber que está tudo acontecendo de uma maneira até tranquila. Tranquila assim, que as coisas estão caminhando. Tem muita coisa que está aqui para surgir para você. Tem muita coisa que a divindade está já aqui plantando para você e que você também contribuiu nessa plantação. Mas algumas coisas demoram um pouquinho para amadurecer.
você também precisa amadurecer, entendeu? Por isso que a espiritualidade pede para que você trabalhe o seu emocional acima de tudo. E outra coisa que eles estão passando que é importante para né, para vocês é que vocês aqui tentem identificar o que realmente importa para vocês. Porque quando essas, eu não vou dizer plantinhas, mas quando essas oportunidades, essa é a palavra mais adequada, quando essas oportunidades, né, brotarem aqui, explodirem aqui de florzinhas, de bênçãos, de presentes da espiritualidade, talvez você nem saiba exatamente o que escolher. E o pior, tá? O que pode acontecer com alguns que não conseguirem lidar muito bem com o emocional e que não tiverem muito claro o que é realmente importante para o próprio coração, para a alma, podem fazer escolhas equivocadas, seguindo um padrão antigo de convenção social, de comportamento, de autossabotagem, acabando aqui por optar por situações prejudiciais ou equivocadas, ao invés de escolher um caminho melhor, uma oportunidade mais feliz que a própria divindade vai te oferecer, não demora muito tempo. Eu vejo aqui que algumas pessoas, por mais doloroso que pareça escutar isso, algumas pessoas passaram por algumas situações aqui chocantes, tá? Tem coisas que te desestruturaram, você não estava esperando, mas isso te fez repensar muita coisa. Quebrou com alguns paradigmas, quebrou com alguns padrões de pensamento que você tinha a respeito de si e a respeito do mundo. Eu vejo que, por mais triste que esteja sendo, ou que foi há um tempo para você essa situação, que, né, pela carta 9 de espadas me mostra que gerou muita angústia, muita tristeza, vocês estão conseguindo enxergar as coisas com mais lucidez. Vocês adquiriram uma sabedoria, por mais que vocês não percebam neste momento. E essa caminhada é solitária mesmo, tá? Porque é parte do seu processo. Então muita gente não vai entender o que você está passando. E não é culpa delas, não há erro nelas não entenderem. É porque o processo é seu. E se você, né, no caso aqui, está vivenciando uma experiência mais solitária, por mais que seja difícil escutar isso, é porque a espiritualidade sabe que você tem condições. E seu espírito pediu para passar por isso. Por mais que você negue. E por mais que você ache que eu tô doida. O seu espírito é um espírito com capacidade. Sabe quando a gente se dispõe a fazer algo que nos desafia? Às vezes correr uma maratona, ficar jogando um joguinho que a gente acha difícil, tentar solucionar um quebra-cabeça, um enigma? Pois bem, seu espírito pediu, quero passar por certas experiências para testar a minha capacidade. E muitos aqui estão enfrentando de uma maneira espetacular, por mais que vocês não acreditem. E como foi dito, vocês têm proteção espiritual o tempo todo. Porque seus mentores estão acompanhando o seu progresso, estão aplaudindo cada dia que passa a sua resistência, a sua capacidade de lidar com dores muito profundas. Mas eles pedem, mais uma vez, tente trabalhar melhor o seu emocional. Porque quando você conseguir se resolver melhor com o emocional, enxergar o que realmente importa para você, deixar de lado velhas concepções, você vai ver que muito das suas preocupações, das suas angústias, vai diminuir bastante. E você vai também, ao mesmo tempo, começar a ter um pouquinho mais de esperança. Porque muitos aqui não estão numa situação ruim, não. É muito mais a maneira como vocês enxergam. Muitos estão aqui numa jornada para encontrar a própria essência. E aí vocês vão ser diferentões mesmo. Não vão ser igual o fluxo, não vão ser igual às outras pessoas. Porque a maioria não quer olhar para dentro. E vocês encararam esse desafio. O como que é olhar para dentro de si, encarnado nesse planeta tão complicado.
Mas muitos estão conseguindo sim. E digo que muitos sairão aqui vitoriosos, tá? Vitoriosos, por mais que não acreditem. Mas vocês vão conseguir dar a volta por cima sim. Bom, esse foi o recado aí da espiritualidade, tá? Para que vocês não se angustiem tanto, dentro do possível, tente trabalhar aí o seu emocional. Como trabalhar o emocional? Primeiro identificando aquilo que você realmente está sentindo. É raiva? Se você tem raiva de algo, você consegue nomear como raiva? Algo te aconteceu no passado. Às vezes foi causado uma dor por alguém que você nem consegue ter raiva. E aí esse sentimento fica aí dentro de você porque não toda hora sendo rememorado porque ele não tem nem nome, entende? Então, começar a colocar o famoso nome aos bois, dando nome aos bois, sabe? Identificar o que te deixa nervoso, o que te deixa irritada, o que te faz mal. Começando a aprender a reconhecer mesmo os sentimentos, as emoções. O que te deixa feliz? O que te conecta à terra, às pessoas? O que murchou dentro de você e o que desabrocha dentro de você? Não é um trabalho simples não, viu, gente? A maioria das pessoas nem quer saber disso. Querem sempre estar bonitas nas frentes das fotos, das redes sociais, mas por dentro estão arrebentadas. E pelo que eu vejo, vocês estão fazendo esse trabalho, né, interno. Por isso é tão difícil. A maioria não consegue fazer esse trabalho, não. Mas como a espiritualidade disse, vocês estão tendo ajuda, vocês estão tendo proteção, muitos sairão vitoriosos, né, dentro de um prazo aqui não muito longo, muito longo. Eu vejo que muitos já estão passando por esse processo, já adquiriram conhecimento e já que estão quase já chegando a hora de começar a colher essas boas oportunidades que a espiritualidade está preparando para você, tá bom? Má, você disse que a maioria vai sair vitorioso ou vitoriosa, mas e os outros que não estão nesse grupo? Não é que não saíram vitoriosos, é que eles vão. Esse pequeno grupo pode colocar mais resistência no processo. E aí então vai demorar um pouco mais, tá? Vamos ver agora com o baralho cigano mais algumas notícias que a espiritualidade quer passar para vocês. Pássaros, nuvens, lírios, anel, cegonha. Deixa eu abrir já a fileira de baixo, os livros, a âncora, riacho, a árvore, a torre. Bem, primeira coisa, a espiritualidade está falando, se por acaso você que está aqui assistindo a leitura número 2 entrou em conflito com alguém recentemente, falou coisas que não devia, ou a outra pessoa disse coisas que não devia, a espiritualidade fala, tá uma energia muito boa para que vocês se reconciliem, que vocês entrem aqui numa harmonia entre vocês, que haja uma reaproximação e inclusive que haja uma alteração na maneira de vocês se relacionarem, tá bom? O que pode incluir aqui? Relacionamentos afetivos, parentes e amizades que tiveram algum tipo de desentendimento na comunicação. Tá? Não sei aqui se falou uma coisa e a outra pessoa entendeu outra, ou se tinha um acordo e alguém descumpriu. Eu sei que houve um problema na comunicação entre vocês. E a espiritualidade então fala, né? A energia está muito propícia para que volte a ter essa união, esse vínculo. Só que aí, no caso, existe também a possibilidade desse vínculo voltar para você de uma maneira modificada, tá? Então, às vezes, por exemplo, né, se era uma amizade que você confiava muito, às vezes você não vai confiar tanto mais como você confiava, mas existe a possibilidade de você ficar em paz com essa pessoa.
Se era aqui uma questão de parentesco, às vezes era um parente que não te respeitava dentro, né, da estrutura familiar. Depois desse desentendimento, né, a pessoa pode começar a te respeitar mais como um membro da família, tá bom? São apenas alguns exemplos, tá? É só para vocês entenderem como que essa relação que foi abalada pode retornar para você, mas com uma leve modificação, tá bom? A espiritualidade está pedindo para muitos que estão aqui assistindo a leitura tomarem muito cuidado com a saúde, tá? Ela não está falando de desgraça, não. Mas aqui ela está passando uma orientação para aqueles ou aquelas que não bebem muita água, para, né, tomarem a água com uma certa frequência. Por quê? Porque isso pode estar afetando no inchaço de pernas, né, ou no mau funcionamento do organismo de maneira geral, que pode te trazer uma sensação de cansaço também, tá bom? Alguns podem, inclusive, sentir aqui algumas dores de cabeça por questão de desidratação, tá? Então, no caso, esse recado vai para aquelas pessoas que já sabem que bebem pouca água, tá? Então a espiritualidade está pedindo aqui para você ficar um pouco mais atenta, né, em relação a isso, para isso não prejudicar a sua saúde de uma maneira geral, tá bom? A espiritualidade também está falando aqui para aqueles ou aquelas que têm algum problema de excesso de peso, né, que estão sentindo às vezes o corpo mais pesado, mais cansado, assim, que está desejando fazer algum tipo de exercício. E se você, no caso, você está pensando em trabalhar aqui com natação, fazer uma hidro, a espiritualidade está falando, vai ser bom para você. Por quê? Porque são modalidades, né, de exercícios que podem ter menor impacto no seu corpo, já que você já tem essa sensação de um peso maior, de uma dificuldade na mobilidade. Então, aqui fazer exercícios relacionados à água pode ser muito benéfico para você, tá bom? Como eu disse, esse recado vai para aquelas pessoas que estão passando por essa situação e já cogitaram a possibilidade de fazer aqui uma natação ou uma hidroginástica ou algum outro tipo de exercício relacionado à água, tá? Vai ser bom para a sua saúde. Inclusive pessoas que têm problema nas costas, né, às vezes de dor, tal, se você está pensando em retomar as aulas de natação ou de hidro, também vai ser legal, tá? A espiritualidade está te incentivando. Tem um recado aqui que não é para todo mundo, tá? Eu vejo que é um grupo pequeno, mas tem pessoas que estão me assistindo que podem guardar um sentimento que pesa muito para vocês ou que te prende a algo do seu passado. É alguma coisa que ficou mal resolvida. Espiritualidade está falando, você vai conseguir aqui informações necessárias para conseguir se libertar desse algo que te incomoda, dessa coisa que te pesa, dessa coisa que te prende, a uma coisa que te aconteceu aí no passado, tá? Tem gente aqui que o enrosco, esse peso, é em relação a uma pessoa da família que já faleceu, não é? Que não sei se é remorso, não sei se é uma falta de algum tipo de informação, de uma senha, ou de algum segredo dessa pessoa, ou você tem um sentimento de, né, de que falta alguma coisa que ficou pendente com essa pessoa que faleceu. E a espiritualidade fala, essa informação vai chegar para você para te ajudar aqui a permitir ir esse sentimento que te pesa, esse sentimento que te prende, essa coisa que faz que muitas vezes você não consiga sair do lugar, tá? Fique sempre rememorando isso. Então pode ser aqui uma informação a respeito dessa a respeito da vida dessa pessoa que faleceu, que pode ser libertador para você. Para alguns aqui é uma informação, não sei se é conta bancária, se é testamento, mas é algo que vai ser importante para que resolver aqui a situação, se essa pessoa tinha uma outra família e aí então chega essa informação também para, né, como ela faleceu, para se desfazer aqui de uns itens dessa pessoa, não sei, só sei que está falando aqui que vocês vão ter essa informação que vocês precisam para deixar o negócio fluir agora, tá? Espiritualidade está falando aqui para muitos que se comunicam por mensagens de texto. Muito cuidado na hora de enviar essas mensagens, para que elas não sejam muito pesadas para outra pessoa. Por mais assim que você acredite que não foi super tranquilo, às vezes da maneira como nós escrevemos pode soar um pouco mais pesado para o outro lado.
Especialmente se no dia que você escrever você estiver um pouco mais irritado, mais nervosa, tá? Tome um pouco de cuidado com isso. E a espiritualidade também fala para você tomar cuidado nos próximos dias com as mensagens que você vai ler, para não dar uma interpretação, um peso maior para algumas palavras que fazem com que você entenda de uma maneira enviesada aquilo que você vai ler, tá bom? Então, assim, questão de trabalho, amizade, parente, amorzão, escreveu um texto para você, você leu, deu aquela estremecida, segura. Não responde na hora, não. Dá uma segurada, vai fazer uma outra coisa, vai tomar uma água, conversa com alguém sobre um outro assunto, escuta uma música, depois aí que você estiver mais tranquilo, mais sossegada, aí você relê a mensagem e responde, tá? Por quê? Porque pelo que eu estou vendo aqui pelas cartas, o que a espiritualidade está me passando, existe uma energia aqui de má interpretação das comunicações, especialmente as escritas, tá? Uma outra mensagem que a espiritualidade está passando aqui é que um grupo considerável pode ter a notícia que a família vai aumentar, tá? Não sei se é você que vai ter a criancinha, ou se é um parente seu que vai ter a criancinha, né? Ou alguma amizade que você considera da família vai ter uma criancinha. Mas a notícia é que para muitos a família vai aumentar, tá bom? E isso vem aqui como o próprio fluir, né, da existência, que é uma coisa que já está programada para acontecer. E essa criança, então, vem trazendo uma alegria, um ânimo maior para a família também. Ela vem para dar uma movimentada aí nos parentaiados, sabe? Não que ela vai ser uma criança travessa, mas a energia dessa criança vai renovar também a energia da família, tá bom? Para um grupo pequeno, não vai ser uma criança necessariamente, pode ser um animalzinho que vocês vão tratar como a criança da casa, tá? E aí, então, esse bichinho vem trazendo uma energia nova, renovando, sabe, alguns sentimentos, inclusive ajudando a reunir familiares, né, por conta do animalzinho. Então, alguns parentes começam a se falar mais para saber como que tá o bichinho. Como eu disse, vocês vão acabar tratando esse animalzinho como criança, tá? E eu vejo, então, que é um animalzinho que vem trazendo uma renovação para a vida de vocês. Como eu disse, para a maioria aqui que eu vejo, a situação é que é uma criancinha mesmo, tá? E para um pequeno grupo, dentro desse grupo aqui que eu estou falando, que vai ter a família aumentada, pode ser o caso de um animalzinho. Que bonitinho. E para finalizar a leitura de vocês, a espiritualidade também traz a seguinte mensagem, tá? Para pessoas que podem estar aqui num momento mais sozinhas, sem muitos amigos, ou sem nenhum parceiro ou nenhuma parceira, eu vejo que tem um grupo aqui que pode estar se sentindo muito solitário, né? Sem conseguir se comunicar com muitas pessoas. Na verdade, até alguns estão evitando a comunicação e interação com outras pessoas, não é? Você aqui, no caso, está querendo ficar mais na sua. Alguns aqui podem preferir ficar mais tempo lendo, mais quietinhos. O que está sendo passado é que a espiritualidade vai te ajudar a encontrar uma boa parceria, tá? É uma parceria aqui porque pode ser no campo afetivo, pode ser no campo das amizades, como pode ser aqui no campo profissional. Sinto mais forte aqui na mesa a energia de campo afetivo e amizade, tá bom? E eu vejo aqui que é uma pessoa que tem uma ligação de alma com você. Tá? Então, quando eu falo ligação de alma, gente, não confundam com alma gêmea, tá? Tô falando uma ligação de alma que são almas que já se conhecem de outras vidas. Então, se for aqui o caso de uma amizade, vai ser aquela amizade muito verdadeira com você, tá? E aí então você vai sentir uma cumplicidade muito grande com essa pessoa, inclusive uma familiaridade muito grande com essa pessoa. Por quê? Porque são almas que já se conhecem de outras vidas, tá bom? E, inclusive, essa amizade pode te ajudar a ir fazer algumas mudanças na sua vida também, tá? Agora, se for aqui questão amorosa, também eu vejo que é uma pessoa que chega para ficar um tempo na sua vida, sim. E é uma pessoa que tem uma ligação de alma com você, ou seja, é uma pessoa que você já conheceu numa outra vida, tá bom? No campo profissional, tem alguns casos? Tem, estamos numa leitura coletiva, mas eu não vejo que seja tão forte assim esse grupo,
tá? Mas para aqueles ou aquelas que encontrarão uma boa parceria no campo profissional, eu vejo aqui que vocês vão se dar muito bem no campo do trabalho, existirá uma confiança muito grande entre vocês, né? E vocês poderão, inclusive, desenvolver projetos, negócios aí de longo prazo, porque a confiança mútua será muito boa entre vocês, será muito grande entre vocês, tá bom? Isso daqui é uma ajudinha da espiritualidade, justamente porque, como eu disse, é uma situação que vai acontecer especialmente com pessoas que estão aqui vivenciando um período mais quietas, com mais dificuldade na comunicação e se sentindo muitas vezes sozinhos ou sozinhas, tá? Então, essa alma, né, a amiga que chega, vem também para ajudar você a dar uma movimentada na sua vida, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer para aqueles ou aquelas que escolheram a opção número 2. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.